Boa tarde, quarto ano. Hoje nós vamos trabalhar a disciplina de ciências, né? Semana passada a gente não trabalhou ciências, porque a semana passada foi um vídeo de apresentação de como ia funcionar nossas aulas gravadas, né? Como vocês iam acompanhar, como o professor ia tirar dúvida. Então, semana passada a gente não teve ciências, então a gente vai começar a retomar o conteúdo a partir de hoje, tá? Um conteúdo que a gente parou antes do isolamento. Então, a gente vai abrir lá na página 40 da apostila, tá? Onde a gente vai continuar aprendendo um pouquinho sobre o uso do solo. Então, para a gente relembrar o que a gente já fez, tá? A gente já descobriu que a Terra tem recursos naturais, né? Os recursos naturais da Terra, quais são mesmo? Olha lá. A luz do Sol, que ele é fonte de luz e calor. O solo, que é usado na alimentação, a água, o ar e as plantas e os animais. São todos recursos naturais, né? Então, a gente começou a trabalhar aí nos recursos naturais, renováveis e não renováveis. Renováveis são aqueles que sempre vai ter no ambiente e não renováveis são aqueles que acabam, que não vai ter mais, ou que vão demorar muitos anos para ser formado, então para a gente não compensa. Então, de qualquer forma, nós temos que relembrar isso que a gente estudou, né? Isso que a gente já fez até atividade com relação a isso, para a gente poder partir daí, né? Nós iniciamos o solo, a formação do solo, então todas as partículas que formam o solo, as camadas do solo, nós trabalhamos. As composições e o tipo de solo, então, solo arenoso, solo argiloso, solo umífero. Lembra que a gente conversou sobre quais são permeáveis, quais deixam a água passar entre ele, quais não deixam, qual é o solo bom para plantar, qual é o solo ruim para plantar, qual é o solo dependendo do clima de cada região. Lembra que a gente trabalhou isso? Então, para quem não lembra, é bom dar uma relida nesse conteúdo do solo, tá bom? Desde a página 35 até a 40, para lembrar um pouquinho do que a gente estava falando, para depois a gente conseguir, a partir daí, entender o que está acontecendo aqui na nossa apostila, tá bom? Então, vamos lá para a página 40, o uso do solo. Então, o solo ele não serve só para plantar, né? Nós usamos o solo para construir, nós usamos o solo para retirar elementos dele que a gente precisa e também usamos o solo para plantar, tá? Então, nós temos aqui algumas indicações do uso do solo nosso, tá? Agricultura. Então, a agricultura é aquilo que a gente conversou, é a plantação, né? São grandes plantações, né? Existem muitos grandes fazendeiros, grandes latifundiários, que são eles que plantam para vender, né, para os pequenos comércios ou grandes comércios, tá? Então, existe também a agricultura de subsistência, que é a agricultura que a gente planta para a gente sobreviver. Então, vamos ler um pouquinho sobre a agricultura aí na página 40 da apostila, tá? Acompanhe comigo. A agricultura é o uso do solo para o cultivo de plantas com o objetivo de produzir alimentos ou matérias-primas para outros produtos. Ô, Pro, mas tem como plantar coisas que não sejam alimentos? Tem, claro que tem. Por exemplo, a plantação de algodão é uma plantação que a gente não come algodão, né? A gente só come algodão doce. O algodão doce não é plantado. O algodão doce é feito na máquina, né? Com açúcar. Então, a gente precisa usar as roupas de algodão. E as roupas de algodão são feitas a partir da plantação de algodão, tá? Diferentemente, por exemplo, das roupas de lã, que são feitas a partir da ovelhinha, né? Do pelinho da ovelhinha. Então, nós temos plantações que servem para produzir outros produtos, né?
Por exemplo, plantação de bucha. Sabe aquela bucha vegetal que a gente usa para tomar banho? Algumas pessoas usam, ela é um pouquinho mais durinha do que a bucha de espuma. Então, aquela bucha também é uma planta que foi plantada um dia para esse tipo de finalidade. A gente não come aquele produto, tá? Então, nós temos algumas técnicas, né, que os agricultores utilizam para melhorar a produção deles. Então, essas técnicas a gente vai ver agora. Uma das técnicas é adubação. Adubação vem de adubo, né? Adubação é a adição de adubo para fertilizar o solo, tornando-o apropriado ao desenvolvimento das plantas. O adubo pode ser natural, como fezes de animais e restos de plantas, ou artificial, feito de substâncias preparadas em laboratório. Então, a adubação é quando o homem coloca adubo na terra. O adubo, ele é uma vitamina para a planta, né? Esse adubo pode ser natural, feito de fezes ou de restos de plantas, né? Que é o adubo melhor para a planta, na verdade. Ou ele pode ser um adubo químico, feito em laboratório com produtos químicos, que é um adubo que também funciona, mas não é o melhor para a planta e nem para a nossa alimentação, tá? Aragem. Aragem é o processo que afofa a terra, deixando pequenos espaços que facilitam a circulação de ar e água. Pode ser feita com enxada, arado ou trator. Então, a aragem, sabe quando a gente vai lá no parque da escola e a gente pega aquela pazinha que tem dentinhos? E a gente passa a pazinha no chão e solta aquela terra, no caso a areia, né? A gente solta e ela fica toda fofinha. Então, isso é a aragem. Eles passam grandes garfos na terra, né? Pontas de ferro, para que a terra se solte, né? Porque a terra tá dura e fique fofinha, né? Fique toda misturada para que eles possam plantar com espacinhos de ar para que a água entre tranquilamente. Então, isso é aragem, tá? E a irrigação, né? Distribuição de água nos terrenos secos para umedecê-los. Água essencial ao desenvolvimento das plantas. Então, a irrigação é regar as plantinhas que eles estão plantando, tá? Então, eles têm que preparar o terreno com irrigação, se o terreno for muito seco, para poder plantar. E daí, partindo daí, para continuar o crescimento da planta. A planta precisa de luz do sol e água e as vitaminas do solo. Então, as vitaminas é o adubo, a aragem para preparar a terra para ela ficar mais fofinha e a irrigação para regar a planta, tá? Nós temos aí a imagem, né, de uma aragem que é feita com bois, né? Porque imagina, um terreno muito, muito grande, você não vai arar na mão, não tem como. Então, você precisa de máquinas ou dos animais para ajudar, né? No caso, os bois aí estão ajudando o senhor a arar a terra, tá bom? A extração mineral é outro uso importante do solo. Há 2,5 milhões de anos, as rochas já eram utilizadas pelo ser humano na produção de ferramentas primitivas para caça e defesa. Então, muito tempo atrás, o homem usava pedra, né? Polia elas, batia uma na outra até ficar bem fininha como uma faca ou como uma lança para poder utilizar para caçar, né? E isso foi um tipo de extração mineral na época, tá bom? Mas hoje a gente tem muito mais extração mineral. Com o tempo, passou a se extrair metais do solo para a fabricação de ferramentas mais elaboradas e eficientes. A areia para a produção de vidro. Sabiam que o vidro vem da areia derretida em altas temperaturas? Então, a areia foi feita, ela foi recolhida para a produção de vidro. A argila para a elaboração de cerâmica. Então, aqueles vasos que a gente vê de cerâmica são feitos de argila e assados em forno, né, próprio para isso. Então, esses são tipos de extração do solo, né? São extrações e os metais, né? Todos os metais que o homem extrai do solo, seja ouro, prata, seja todos aqueles tipos de ferro de metais, né? Aço, alumínio, são todos retirados do solo, tá? Então, esses tipos de minerais, eles servem para muitos produtos que a gente utiliza, tá bom? Atualmente, cada vez mais a sociedade depende de metais como ouro, alumínio, urânio, ferro e nióbio, que são apenas alguns exemplos de minérios retirados do solo
para a fabricação de produtos. Então, olha do ladinho aí, vocês têm aí uma foto de uma plaquinha que vai lá dentro do computador que se chama processador. Ele é fabricado com os minerais retirados do solo. Porque essas plaquinhas que vêm dentro do computador, se a gente não tiver os minerais, ele não passa a informação para o computador. Tá? Então, é tudo muito estudado, muito pensado e retirado da forma correta, tá bom? Vamos virar para a página 41. Nosso conteúdo de ciências hoje não tá difícil, tá gostoso e tá bem curtinho, tá bom? Aliás, o conteúdo todo hoje tá tranquilo, tá? Fatores que modificam o solo. O solo está em constante transformação pela ação de vários fatores. Alguns fatores ambientais são o calor, a umidade do ar, os ventos e os movimentos das águas, rios, mares ou chuvas. Então, o que muda o nosso solo? O que muda a consistência do solo? O que muda o tamanho, né? A altura do solo? O que muda até o nosso relevo, né? São os fatores ambientais, né? Muito sol, muita chuva, os ventos, o movimento das águas, as águas que batem, né? Vocês já viram? Na beira da praia pode ter um monte de pedras. E a água vem, a onda vem e bate na pedra e volta, e bate na pedra e volta. Então vai chegar uma hora que essa pedra vai começar a rachar em pedacinhos pequenininhos até se transformar em areia, tá? Então, a força da água também é utilizada, né? Para a gente entender um pouquinho quais são os fatores ambientais que modificam o nosso solo, tá? Os seres vivos, como as minhocas, plantas, seres humanos, também modificam o solo, tá? As minhocas, né, cavam túneis no solo, comem solo, se alimentam de solo para poder, né, extrair os nutrientes do solo. As plantas, né, dependendo do tipo de planta, né, a raiz dela é muito profunda ou não. E o ser humano é o fator que mais modifica o solo, né? Nós destruímos florestas para construir estradas, nós destruímos montanhas, nós cavamos túneis. Então, nós modificamos muito, muito mesmo o solo, né? Fatores ambientais. Então, vamos trabalhar aí os dois fatores, tá? Os ambientais. Você já ouviu falar em erosão? Erosão é um fenômeno que ocorre quando fatores ambientais desgastam e carregam porções de solo de um lugar para o outro. Então, a erosão, por exemplo, o vento muito forte. O vento vai sempre batendo naquele lugar e vai carregando partículas do solo para outro lugar. Então, o vento vai levando e vai modificando aquele lugar e o próximo lugar para onde ele levou também vai ter mais solo, tá? Uma das medidas para conter a erosão do solo é manter sua cobertura vegetal, ou seja, não desmatar. As raízes das plantas dificultam a retirada das partículas mais superficiais do solo, que diminui a erosão. Então, se a gente tira as árvores, se a gente tira a grama, se a gente tira tudo aquilo do solo, a gente está tirando a proteção do solo, tá? Então, o homem que desmata grandes áreas de terra, ele está tirando a proteção do solo. E aquilo vai fazer com que aquilo modifique aquele ambiente, né? Sem contar que vai ser um ambiente pior para a gente sobreviver. Não é porque ele modificou uma área que a gente vai ter mais casas, mais prédios, mais estradas, que isso vai melhorar a nossa vida. Não vai. Sem natureza, nossa vida vai diminuir em vez de aumentar, não vai? Então, é isso que está explicando aí na apostila. Nós temos aí fotos de exemplos de erosão do solo, tá bom? Região cujo solo sofreu erosão pela ação da chuva e do vento. E no segundo, a erosão do mar formou um arco nessa rocha. Então, o mar foi batendo, 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 batendo até formar um buraco, depois abrindo o buraco até formar um arco, olha lá dentro da rocha. Depois, mais os fatores que a gente já conversou, que são os seres vivos, né? O solo abriga uma grande quantidade de seres vivos, como plantas e animais, por exemplo. Besouros, minhocas e formigas. As minhocas são importantes porque, ao cavar túneis, facilitam a entrada de ar e a circulação de água, que contribui para a fertilidade do solo. Então, as minhocas são importantes porque elas abrem túneis, canudinhos na água, no solo, onde a água da chuva vai entrar com facilidade e vai caminhar com facilidade dentro do solo para poder irrigar todas as plantinhas, tá?
Tem uma fotinha aí do lado explicando isso, tá bom? E aí a gente vai para a página 42. Seres vivos que decompõem a matéria orgânica. Então, a gente tem os seres vivos lá que vivem no solo e os seres vivos que destroem, né? Não é destroem, eles vão decompondo mesmo a matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Seria animais, restos de animais que faleceram naquele lugar e ficaram ali, e restos de plantinhas mortas, plantinhas murchas que morreram. Então, o que acontece? Esses seres vivos, eles são decompositores da matéria orgânica, né? Como fungos e bactérias. Vamos ler aqui. As bactérias e os fungos que vivem no solo contribuem para a fertilidade dele. Esses organismos se alimentam de matéria orgânica morta e disponibilizam seus componentes, como sais minerais, que voltam ao solo para serem aproveitados pelas plantas. Então, veja bem, o que acontece? Os fungos e as bactérias se alimentam desses animaizinhos mortos, dessas plantinhas mortas, e eles fazem lá as suas necessidades na terra, e essas necessidades são muito cheias de vitaminas para o solo, tá? Então, é isso que nutre o solo, que deixa o solo mais forte e que ficam ótimos para ser aproveitados pelas plantas, ou para plantar, ou para crescer novos tipos de plantas ali, tá bom? O ser humano modifica o solo. Vamos lá, nessa parte que é a nossa parte, é a mais difícil, né? O ser humano é grande modificador do solo. Para satisfazer suas necessidades, ele é capaz de alterar o ambiente em pequena escala, como quando abre uma trilha no mato retirando a vegetação do solo, ou em grande escala com o uso de máquinas, quando constrói uma barragem que alaga uma região muito grande. Então, olha lá, nós temos fotos desses dois exemplos que a apostila está dando, tá? Ele pode modificar muito pouco como ele coloca, desmata pouca coisa só para passar, né? E faz uma trilha no meio do mato, então um desmatamento pequenininho, mas que é uma modificação do solo feita pelo ser humano também, ou quando ele constrói grandes barragens e acaba alagando cidades, ou quando ele constrói cidades, né? Que também é uma forma de modificar o solo. Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre essas partes do solo, né? Quais são as atividades importantes para o solo, como a gente modifica, como que outros seres vivos modificam, a gente vai fazer a nossa atividade, tá bom? Então, vamos fazer a página 42, no finalzinho aí, e a 43. 1. Contorne com lápis as imagens de objetos produzidos com minérios retirados do solo. Então, aí eu te expliquei aqui quais são os tipos de minérios, quais são os tipos de produtos que podem ser formados a partir deles, tá bom? 43. 2. Nas afirmações abaixo, escreva V nas verdadeiras ou F nas falsas. A construção de uma estrada não é um fator que modifica o solo. As minhocas são importantes porque ao escavar túneis mantém o solo fértil. A ação de seres como as bactérias não influencia na fertilidade do solo. A água e o vento são responsáveis pela erosão do solo. Então, a gente tem aí algumas verdadeiras e algumas falsas, tá bom? 3. Preencha o diagrama de palavras com os termos que completam as frases. Então, vocês vão completar essas frases aí com o significado correto e vão preencher esse diagrama, tá bom? Os diagramas da apostila nem sempre são tranquilos, eles são um pouquinho difíceis, tá? Então, se tiver dificuldade, pode chamar a Pro, mas eu acredito que dê para preencher sim, tá bom? Então, qualquer dúvida, a Pro tá aqui, a gente vai conversando e daqui a pouquinho a gente retorna com a nossa aula de matemática, tá bom? Beijo, até já!